Bem, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, de teologia da FAESP, dessa vez a aula virtual, e o nosso estudo hoje é sobre teologia do ministério, do curso médio. Vamos iniciar aqui, vocês têm aí o livro nas mãos, é dividido em alguns capítulos, capítulo 1, 2, 3 e 4. Vamos estudar teologia do ministério. A relação entre teologia e ministério. Primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é definir os termos. O que é teologia e o que é ministério. Teologia é o estudo de Deus, da pessoa de Deus, do caráter de Deus, dos seus atributos, como Deus se relaciona com a sua criação, como ele se revelou, com base na Bíblia Sagrada, a revelação de Deus. Deus não pode ser conhecido plenamente, mas aquilo que ele permitiu ser revelado está nas Escrituras. Então isto é teologia, o estudo da pessoa de Deus e tudo aquilo que envolve esse estudo. E segundo termo é ministério. O que é ministério? A palavra ministério vem do grego minos, que quer dizer menos. Servir. O ministro, ele sempre é menos. O ministro é menos. O mestre é mais. Mestre vem da palavra master, quer dizer mais. Então, tem gente que se engana com isso. Acha que o ministro é que é o tal. Não, o ministro é um servo. O mestre é que é servido. Então, há uma definição aqui no livro, Uma das principais contribuições da teologia se dá no sentido de prover a perspectiva divina em áreas específicas da vida cristã, ou seja, em áreas específicas da vida cristã, qual é a perspectiva bíblica sobre aquela área, Incluindo o que a Bíblia nos ensina a respeito do ministério cristão, lançando seus firmes fundamentos para a garantia de uma prática correta e que glorifique a Deus. Isso é ministério. Ministério é serviço, Ministério é como diaconia, é servir. Isso é ministério. Uma definição interessante. Do ponto de vista bíblico, o termo ministério vem do grego diaconia, que significa serviço. Então, ministério é serviço, Ministério é servir as pessoas, servir a obra de Deus, servir os crentes. Então, qual a relação entre teologia e ministério, É isso que vamos estudar. E um dos pontos mais interessantes desse estudo está aqui na página de número 13, A definição entre vocação e chamada. Vocação e chamada. Vocação não é a mesma coisa que chamada, Veja, chamada, vamos definir assim. Chamada todos têm. Se você não tiver talento para nada na obra de Deus, você pelo menos tem um chamado. Chamado ou chamada, para que é a chamada? Chamada é para servir. Então você pode ser um porteiro, um diácono, limpar a igreja, limpar o banheiro, tomar conta dos carros, limpar os bancos da igreja. Isso é chamada. Também inclui pregar o evangelho, ser testemunha de Cristo, ser discípulo de Cristo. Isso é chamado. Lembra daquele versículo, muitos são chamados e poucos escolhidos? Você vai entender a definição, a diferença entre chamados e escolhidos. Então, chamado, ele é externo, vem de fora. Deus chama, certo? Deus chama todos, para um chamado. Qual o seu chamado? Ser testemunha de Cristo, ou ser um discípulo de Cristo. Esse é o chamado geral de todos os crentes. Chamada. Agora, vocação já é diferente. Vocação vem de dentro. É aquilo que Deus te deu como talento, como dom. Então, veja a diferença.
Se você coloca uma pessoa para dirigir uma igreja e ele não tem vocação para aquilo, ele não vai dar certo. Se você coloca uma pessoa para ser líder de um departamento e ele não tem vocação, não vai dar certo, vai destruir tudo. Por quê? Porque ele tem só a vocação. Chamado todos têm, vocação nem todos têm. Certo? Definição interessante. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Chamados são todos, escolhidos são alguns. Por quê? Porque nem todo mundo tem vocação para o ministério, nem todo mundo tem vocação para liderança, nem todo mundo tem vocação para exercer uma função de líder na igreja, mas a maioria serve para ser chamado. De modo geral, se você não tiver vocação para nada, mas você tem um chamado. Isso é muito importante. Então, os que são vocacionados, eles têm um grau acima dos chamados. E tem os chamados e os escolhidos. Chamados todos são. Escolhidos são alguns dentre os chamados para exercer um ministério específico. Então, dentro do grupo grande de chamados, há um grupo pequeno de escolhidos. Mas todos fazem parte? Todos fazem parte da mesma obra, da mesma obra, do mesmo desejo de glorificar, de servir a Deus. Todos fazem parte, mas alguns têm uma função específica, entendeu? E esses que têm uma função específica não são melhores do que os que não têm. Os escolhidos, os vocacionados, não são superiores aos chamados. O escolhido não é superior ao chamado. A diferença é que o chamado é para todo mundo e a vocação é para alguns, certo? Espero que você tenha entendido bem. Veja, Jesus tinha 150 discípulos, certo? Desses, quantos foram escolhidos para ser apóstolos? 12. Por que Jesus não chamou 150 para ser apóstolos? Porque nem todos tinham vocação. Quando você coloca uma pessoa para exercer uma função, ela não tem vocação para aquilo, não dá certo. Entendeu? Então, ela pode ser chamada, pode. Por exemplo, uma classe de alunos e o professor. Os chamados são os alunos. Os professores são os vocacionados. Então, você tem que entender qual o seu lugar. Meu lugar é de chamado ou de vocacionado? E se você falar assim, olha, meu chamado é só de ser chamado. Eu fui chamado para servir, certo? Sirvo para qualquer coisa, mas não sirvo para liderança. Sirvo para qualquer coisa, mas não sirvo para o ministério. Isso não diminui você, não vai fazer você inferior. Apenas aquele que é vocacionado tem uma responsabilidade a mais. É maior a responsabilidade dele e é maior também a cobrança para ele. Então, lembra da parábola dos 10 talentos? Um recebeu 3 e assim por diante. Então, os que mais receberam, mais são cobrados. Aqueles que mais têm, mais podem dar. Aqueles que não têm nada, eles são cobrados na medida do que eles receberam. Então, é a diferença. O chamado é de fora, a vocação é de dentro. O chamado é Deus quem chama todo mundo. E desses chamados, alguns são os escolhidos, são os vocacionados. Então, espero que você tenha entendido, né? Essa basicamente, o primeiro capítulo, ele gira em torno disso, da definição dos termos de teologia, teologia é a rainha, né? A mãe das ciências. Teologia é o estudo das coisas referentes a Deus, concernentes a Deus, né? E tudo aquilo que cerca, né? Todos os ramos da teologia básica, teologia crítica, teologia histórica, teologia sistemática, teologia bíblica, né? Então a teologia é o estudo da pessoa de Deus e de tudo aquilo que cerca Deus. Aí temos lá doutrina de Cristo, do Espírito Santo, da Trindade, da salvação, da igreja, do homem, do pecado, das últimas coisas.
Então isso é teologia, o estudo de Deus e de tudo que está relacionado a Deus. E ministério é o chamado para servir. Nem todos os chamados são vocacionados. Há os chamados, que é o grupo geral, e há os vocacionados, que é um número menor. É aqueles que têm um dom específico. Então essa é a definição interessante entre vocação e chamado, tá bom? Deus te abençoe, espero que você tenha entendido. No capítulo 2 do nosso livro, nós precisamos adiantar, né, as nossas aulas. Já no capítulo 2, agora aqui estamos falando sobre o obreiro, agora já estamos falando do vocacionado, viu? Não é o chamado, é o vocacionado, é o obreiro. Veja, você vai entender por que ele é vocacionado e por que o chamado não necessita dessas qualidades. Porque para ser obreiro, veja, nos tempos de Paulo, era muito difícil de encontrar um obreiro. E o apóstolo Paulo fala aqui, nós vamos estudar, dos requisitos para ser um obreiro. Então o segundo capítulo vai tratar da vida do obreiro. O apóstolo Paulo diz assim, logo no início aqui do segundo capítulo, a vida do obreiro. Na perspectiva relacional, o apóstolo declara: esta é uma palavra fiel. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Episcopado, que é? A palavra episcopado vem do grego episcopos, que quer dizer que é a mesma coisa que bispo ou presbítero, é a mesma coisa. É o supervisor, certo? É o pastor. Hoje em dia, o termo usado para bispo é pastor. O termo usado para presbítero é pastor. É aquele que supervisiona a obra, certo? Então é o episcopos, é o episcopado, é o ministério. Podemos definir assim. Então, se nós pudermos definir episcopado, é ministério. Se alguém almeja esse ministério, lá vai os requisitos para fazer parte desse ministério. Agora você vai entender por que é que nem todos são chamados. Por quê? Porque nem todos têm esses requisitos, né? Esses requisitos. Vamos lá. Antes da gente entrar nos requisitos, aqui na página número 18, há um texto interessante que Paulo estava querendo evitar desmandos e enganos na igreja em Corinto, desejando que os irmãos entendessem a importância de uma vida pacífica, tranquila e relevante através de Cristo Jesus, naquilo que foram chamados, não necessariamente um ministério eclesiástico. Certa vez Martinho Lutero foi abordado por um homem que acabara de se converter. Desejando desesperadamente servir ao Senhor, ele perguntou a Lutero: o que devo fazer agora? Lutero respondeu: atualmente, qual a sua profissão? Aí o homem respondeu: sou um sapateiro. Aí Lutero respondeu: então faça bons sapatos e venda por preço justo. Então seja íntegro na sua profissão, que você já vai estar servindo a Cristo, não é? Então, não dando escândalo dando bom testemunho já é um ponto interessante de partida. Vamos lá então. Então aqui nosso estudo de teologia do ministério apresenta alguns requisitos para o bispo. Aí você vai entender por que nem todo mundo pode ser vocacionado. Tem que ter alguns requisitos. Primeiro, fiel. Na página 19 você vai ver, fiel. Marido de uma só mulher. Por que marido de uma só mulher? Porque naquele tempo havia uma cultura de que o homem podia ter muitas mulheres, várias mulheres, né? Mais do que uma. Então o casamento era poligâmico, o homem podia ter várias mulheres. Hoje no Oriente ainda persiste esse costume, essa cultura, contanto que o homem sustente e dê o mesmo sustento, o mesmo valor para cada uma das suas mulheres. Ele pode ter mais de uma mulher, no Oriente, né? No Brasil é crime a poligamia. O homem não pode casar com mais de uma mulher ao mesmo tempo, né?
Agora, imagina um obreiro que tinha muitas mulheres, a confusão que não dava isso na igreja. Com uma já é complicado, né? A gente vê aí as coisas acontecendo, uma mulher já é difícil, o relacionamento entre sogra, sogro, genro, filhos, filhas, relacionamentos familiares, você vê que já se torna difícil, imagina, com várias mulheres. Então ele tinha que ser marido de uma só mulher, por quê? Porque naquela época havia uma poligamia. E um polígamo não pode sequer ser um membro da igreja, muito menos um líder dela. Então era o primeiro requisito, marido de uma só mulher. Veja aqui, pessoa adulta do sexo masculino responsável diante de uma aliança conjugal. Então ele tinha que ser casado, não podia ser solteiro, lógico, e marido de uma mulher só. Era o primeiro requisito. Segundo requisito, bom mordomo, quer dizer, bom administrador. Mordomo é aquele que administra a despensa do seu senhor. Administra a casa, as finanças. Então é governar bem a sua casa, com sabedoria, com as finanças, o relacionamento, a vida conjugal. Então, governar ou administrar o lar é uma tarefa essencial na vida do ministro cristão, tendo inclusive a administração da casa correlação direta com o tipo desempenhado no ministério. Se ele governa bem a casa dele, ele tem bons requisitos para governar bem a igreja. Se a casa dele é uma bagunça, os filhos fazem o que querem, a mulher não respeita ele não respeita a mulher, ele não respeita os filhos, eles não vivem em harmonia, como é que ele pode governar a igreja de Deus tendo uma desestrutura familiar? Então, esse governo da casa, ele incluía a administração relacional de conflitos, diferenças, disputas, a administração emocional, sensibilidade para detectar depressividade, baixo rendimento, a administração financeira, equilíbrio e coerência financeira, a administração espiritual, oração, culto doméstico, leitura da palavra. Então, se o obreiro ele se relacionava bem com a mulher e os filhos, ele era um conselheiro do lar, um homem respeitado, um homem de caráter. Se ele governava bem, mantinha bom relacionamento com a mulher, com o filho e com os parentes, sabia equilibrar bem as finanças do lar, se ele mantinha uma vida espiritual em casa e no lar também, na condução dos filhos, na liderança da família, na liderança da relação conjugal, então ele era um requisito para ele ser bispo ou ministro na Igreja de Cristo do Novo Testamento, que virou o modelo para a igreja de hoje. Hoje, esses requisitos que nós vamos estudar aqui são os mesmos, são os válidos, continuam os mesmos para que um obreiro exerça o seu ministério. Então, o primeiro é fidelidade no casamento, né? Segundo, mordomia, governar bem o lar. Terceiro requisito, íntegro na comunicação, não de língua dobre, definição de uma só palavra, não caluniador. Então, no linguajar, ele teria que ser não mentiroso, uma linguagem educada, uma linguagem cristã, ele falasse de forma que as pessoas entendessem muito bem o que ele queria. Então, diz aqui, é unânime o entendimento que nas relações interpessoais, entre pessoas, a comunicação é importante. Um dos requisitos do ministro cristão é o controle na hora da comunicação. Um ministro cristão que seja difamador, ou quer dizer, mentiroso, causará estragos indizíveis ao bom andamento da vida comum da igreja. Então, difamador que fala mal dos outros. Então não podia ser um obreiro, ele não podia ter esse defeito. Então, bom na comunicação, na fala, na língua, naquilo que ele fala.
Outro requisito, próximo, bom testemunho, ser referência, não é? Definição, evidências apresentadas diante de frutos que testifiquem do caráter. Então, ele tem que ter bom testemunho diante dos outros. Outro requisito, hospitaleiro. Naquela época, era muito usual o costume de haver pessoas que viajavam muito, de missionários, de pessoas que tinham o hábito de receber pessoas em casa. Hoje esse costume não é tão usual, não é tão usado, né? As pessoas não recebem mais as pessoas em casa e se hospedam nas casas dos outros por longo tempo. Hoje a vida não permite isso. O estilo de vida que a gente vive é diferente. Mas naquela época, uma das características do obreiro é que ele tinha que ser hospitaleiro, que recebesse bem as pessoas, porque isto demonstrava o seu caráter e o seu cuidado para com os viajantes. Então, na hospitalidade era revelado o caráter daquele homem, a pessoa que cuida bem, que se esforça para que a pessoa se sinta bem na sua casa, um homem que receba bem as pessoas. Um dos requisitos era ser hospitaleiro. Próximo requisito é que ele fosse honesto, íntegro, né? Honesto, quer dizer, aí você já entende tudo. Honestidade é que não há nenhuma dúvida sobre o seu caráter no trato com o dinheiro, com as finanças, nas promessas que ele faz a outros, na palavra dele se ele cumpre, naquilo que ele compra, se ele paga, a sua situação financeira, se ele não é caloteiro, né? Se não é mal falado, de acordo com a sua vida. A honestidade é um traço do caráter individual. Uma vez que a honestidade é a qualidade de ser verdadeiro, não mentir, fraudar ou enganar, torna-se urgente homens com este perfil em um tempo de relativização e mentira, né? Infelizmente. Próximo requisito para o obreiro era ser equilibrado. Ele não pode ser aquele homem exagerado, né? Não dado a muito vinho, quer dizer, um cara que bebia muito. Naquela época era costume tomar vinho. Então ele não podia ser um homem desequilibrado, um homem escandaloso, um homem que fale muito, muito alto, ou um homem depressivo. Ele é alegre e feliz ao mesmo tempo, tem várias emoções. Não, tem que ser equilibrado. Equilíbrio é a marca do cristão. Ele tinha que ser equilibrado. Cuidado com o vinho revelava o caráter também do obreiro naquela época. Outro requisito, não contencioso, não encrenqueiro, não briguento, arengueiro, né? O cara que gosta em confusão, que ele dá um boi para entrar numa briga, para não entrar na briga, mas dá uma boiada para não sair. Ele está sempre envolvido em confusão, em problemas, em briga, em discórdia. Não podia ser contencioso, né? Tem gente que é assim, que gosta de uma encrenca. Próximo requisito, não podia ser avarento. Avarento é aquele miserável, né? Aquele homem que não abre o bolso para nada, não abre a mão para nada, que atravessa o rio com um comprimido na mão e não dissolve, né? Mão fechada, ninguém vê o dinheiro dele. Não podia ser avarento, tinha que ser liberal e generoso. Próximo requisito, não espancador. Aqui é o trato com os filhos. Eu conheci irmãos que puniam os filhos de forma exagerada. As filhas iam para a igreja com marca nas pernas das cintas, né? Então, não espancador, não violento. Não quer dizer que o pai aqui não deva punir ou corrigir os filhos, mas ele não podia cometer excessos, e isso está muito ligado com equilíbrio também. Não espancador, não é aquele que castiga os filhos de forma desproporcional. Outro, não podia ser neófito, ou seja o quê? Não convertido, inexperiente na fé cristã. Há pastores que cometem muitos erros em colocar novos convertidos em cargos de liderança da igreja, e isto causa muitos problemas, porque ele não tem experiência na vida cristã.
Se requer que o homem seja experiente para um cargo de liderança na igreja, de coordenação, imagine para ser um pastor, um obreiro, um ministro. Então não podia ser alguém inexperiente, tinha que ser alguém experimentado na fé. Segundo, o próximo requisito, vigilante, né? Homem atento, sóbrio, vigilante. A vigilância é outra característica do ministro de Cristo, porque está diretamente relacionada a estar sempre com a atenção redobrada. É aquele que vigia, deve estar em lugares estratégicos para visualizar o coletivo e não apenas de maneira imparcial. Da mesma forma, o ministro de Cristo deve estar vigilante com as coisas de Deus, vigilância em tudo. Sóbrio, que é parecido com vigilância, né? A ideia aqui, novamente, é de equilíbrio, autocontrole, domínio próprio, sensatez. Então, não é aquele exagerado, não é aquele homem que sai brigando, que fala muito, que fala alto, não. É comedido, temperado nas suas atitudes. Segundo, irrepreensível, que é a característica de não ter nada que fale contra ele. Nada achamos nesse homem que o condene, então é irrepreensível. Outro requisito importante, apto para ensinar. Muito importante, o obreiro tem que conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ele deve conhecer a palavra, não é? Então deve ser apto a ensinar. O obreiro, o coordenador, o líder, o ministro de Deus, de Cristo, ele deve saber ensinar a igreja. Se coloca ele num culto de ensino, num culto público, ele sabe ensinar, sabe falar, sabe manejar a Bíblia. Como é que ele vai adquirir isso? Estudando a palavra de Deus, lendo, orando, obtendo conhecimento, fazendo curso de teologia. Hoje em dia não há mais desculpas. A internet tem muitos bons conteúdos de ensinos teológicos, bíblicos, para o obreiro que quiser aprender, quiser conhecer a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, existem centenas de livros aí de como conhecer a Bíblia e as doutrinas bíblicas e saber ensinar a igreja. Portanto, ele tem que ter interesse nisso. Também aprovado para servir. A última característica aqui é servir. Uma vez eu conheci um irmão que ele era o diácono, ele fazia tudo na igreja, tudo. Precisava, ele estava à disposição. Aí ele foi consagrado a diácono, né? Na presbítero, foi separado presbítero. E um dia aconteceu um problema que faltaram diáconos da igreja e obreiros. Aí ele foi chamado para ajudar a recolher oferta e falou assim, não posso, agora eu sou presbítero. Não, a visão desse homem está errada, ele tem que entender que ele é servo a vida inteira. Então se precisar dele, ele tem que estar disponível para tudo, para servir sempre, com prazer. Não é porque ele galgou uma posição a mais que agora ele não pode servir. Então, apto para servir. E o último é guardião do ministério da fé. A definição disso está aqui, ó. O ministro do evangelho é incumbido de guardar os princípios do evangelho no coração, como se proteger um segredo muito importante. Isso significa valorizar o conhecimento divino que recebeu como dádiva em Cristo Jesus. Porém, mais do que guardar um ministro, deve evidenciar o mistério da fé, através dos frutos e práticas. E de nada adianta a ortodoxia sem a ortopraxia, quer dizer, de nada adianta o conhecimento se não houver a prática, não é? É isso, de nada adianta o conhecimento se não resultar na prática. Então esses são os requisitos para um obreiro, para um ministro. Aí você vai entender, porque eu disse no começo que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque se você olhar para esses requisitos aqui, poucos podem se enquadrar. Poucos têm essas qualidades, poucos atendem esses requisitos. Então o obreiro é uma vocação. Chamado é para todos, mas a vocação é só para aqueles que têm essas características, esses requisitos, essas qualidades. Muito bem.
E aí, continuando nosso livro aqui, isso aí é da perspectiva relacional, os requisitos de relacionamento. Mas na perspectiva pessoal, o obreiro também tinha que ter, primeiro, vocação divina, que é o dom de Deus na sua vida, né? Quando o apóstolo Paulo disse que o lugar de exaltação na vida do discípulo, principalmente do ministro cristão, é na cruz de Jesus Cristo, ele estava declarando o grande paradoxo da vida cristã, que acontece na relação entre exaltação e humilhação, a conquista e a renúncia, o ganho na perda e a vida na morte. É necessário ao vocacionado, que tenha a disposição de servir, caso contrário, lhe sobrevirá um sentimento oposto à sua própria ocupação. Então, veja, o obreiro, ele tem que entender que, em primeiro lugar, e sempre, ele será um obreiro que deverá servir. A diaconia deve estar na vida do pastor. Aquele pastor, ele pode galgar o ponto mais elevado do ministério, mas dentro de si ele será sempre um diácono, ou seja, um servo. Ele está ali na posição de servir. Ele está servindo a igreja de Cristo e servindo a Cristo. Como o quê? Como ministro, como presbítero, ele é um diácono. Como pastor, ele tem que ser um diácono. Diácono no exercício da função, no significado do que é ministério. Ministério é servir. Então o presbítero está ali para servir a igreja, o diácono está ali para servir a igreja, o pastor está ali para servir a igreja, o evangelista está ali para servir a igreja. Ninguém escapa dessa função. Se ele é chamado para o ministério, no fundo, no seu coração, no íntimo, o que ele está fazendo ali é servindo, nada mais do que isso. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. E encerramos aqui essa parte. Na próxima aula nós continuamos o assunto. Deus te abençoe.